e experimente a transformação interna que gera a prática dos ensinamentos do Filho de Deus. No ar, programa Vale a Pena Seguir Jesus. Olá, olá, meus amigos, meus queridos. Que bom que você está aqui ligado com a gente no programa Vale a Pena Seguir Jesus nesta sexta-feira. Fique ligadinho aqui com a gente, ao meu lado, meu amado esposo, Lester Cousin. Olá, boa tarde, bom dia para aquelas pessoas que vão escutar amanhã essa live. Nós estamos aqui muito contentes de poder compartilhar esse espaço, esse tempo com cada um de vocês, que é muito importante para nós. Então, antes da gente entrar num tema nessa noite, a gente vai mandar uns cumprimentos, né? Sim, a gente vai saudar duas pessoas muito queridas, que elas sempre estão ligadas com o nosso programa, e o nome dela é Dona Isalda. Dona Isalda e a sua irmã Seni Batz. Ela, desde o programa anterior, mandaram saudações para nós e nós estamos retornando para ela. Seja muito bem-vinda no dia de hoje nesse programa e agradecemos por a sua escuta, pela sua audiência. Amém. Um beijo grande também para todos os amigos, tá? Não quero ninguém com ciúme aí. Sim, amados, a gente gostaria muito poder ter uma comunicação maior com os ouvintes, falar o telefone com eles, mas lamentavelmente, por enquanto não podemos, porque o espaço do nosso programa é bem pequeno. Mas se você entra em contato com a gente, sempre no próximo programa nós estaremos mencionando o seu nome e agradecendo pela audiência. Então tá, agora vamos entrar ali no tema dessa noite e queremos que você fique ligado, porque é um tema muito interessante e também nos ajude compartilhando. Tá bom, meus amigos? Então, minha esposa, qual é o tema de hoje? Hoje vamos falar a respeito de identidade e de soberba. Então, vamos lá. O Isso. que seria a identidade? A identidade é aquilo que identifica a gente. Mas, para introduzir esse tema, eu queria meditar numa passagem que há poucos dias eu escutei de uma irmã, que é muito interessante. Ela falava que certa vez existia no deserto uma esfinge, que é aquela escultura, aquela estátua que tem cabeça de homem, corpo de leão, que existia no Meio Oriente, lá no Egito, que existem ainda restos dessa esfinge. Só que essa esfinge tinha o poder de estrangular, de terminar com aquelas pessoas que passavam no deserto, que eram viajantes, mas que não respondiam para ela três perguntas. A primeira pergunta era de onde vinha esse viajante, a segunda pergunta era quem ele era, e a terceira pergunta era para onde se dirigia, para onde ia esse viajante. Se a pessoa não conseguia responder a esfinge essas três perguntas, a pessoa era estrangulada e morria por causa dessa estrangulação. Claro, isso aqui não é uma coisa real, é mais uma história que nos ajuda a refletir muito, amados, porque está falando exatamente de identidade. Quem nós somos é a nossa identidade. E é algo muito importante saber quem nós somos, principalmente o que Deus disse que nós somos. É muito importante saber também de onde a gente vem e para onde a gente vai. Isso vai fazer toda a diferença na vida de qualquer um. Que bênção, porque isso ali traça o nosso caminho, né? Nos indica para onde a gente tem que se dirigir. Com certeza. E o mais importante é que, amado, Jesus veio e ele tinha toda a consciência da identidade dele. A gente pode ver ali em Lucas 3, 46 até o 50, que diz assim:
Lucas 3. Bom, aí em Lucas 3, do 46 até o 50, a Bíblia diz que o Senhor Jesus, tendo 12 anos, ele ficou perdido, ele ficou esquecido pelos pais. O José e a Maria, eles foram lá em Jerusalém a peregrinar e Jesus ficou para trás. Aí quando eles voltaram para a cidade e buscaram em toda a cidade, depois de 3 dias de ter andado, eles viram que Jesus estava no templo. E aí a mãe, Maria, e o pai natural, que seria José, eles falaram para Jesus: por que fizeste isso conosco, de ficar para trás? E Jesus fala: olha, vocês não sabiam que era necessário que eu estivesse na casa do meu pai, cuidando das coisas dele? E eles, a Bíblia diz que Jesus, que Maria e José não entenderam o que Jesus estava falando. Mas a gente pode ver ali, amados, que desde os 12 anos já Jesus sabia qual era a sua verdadeira identidade, e era que ele era filho de Deus, e também sabia do propósito pelo qual ele estava aqui na terra. A gente vê como ele era sério com isso. Ele não perdia a oportunidade de ensinar a respeito de identidade. A gente pode ver também naquela passagem de Jesus, quando ele é tentado no deserto, que o Espírito Santo levou ele para o deserto para ser tentado, como o diabo tenta Jesus. E com que o diabo tenta Jesus? Bom, ele tenta Jesus perguntando, questionando, se você é filho de Deus, converte a pedra em pão. Se você é filho de Deus, se atira do pináculo do templo, porque está escrito a teu respeito que aquele que é filho de Deus, os anjos os guardam. E a gente vê como Jesus evade todos esses questionamentos com a palavra. Jesus responde e resiste essas tentações de Satanás com a palavra. Ele não tinha nenhum problema de identidade, ele sabia muito bem quem ele era. Também tem outra parte na Bíblia onde ele está reunido com os discípulos e vem a mãe dele e vem seus irmãos, e ele disse assim, e comunicam para ele: Jesus, Senhor, sua mãe e seus irmãos estão lá fora. E ele, para falar que a mãe dele e seus irmãos são aqueles que fazem a bondade de Deus. Então a gente pode ver que Jesus tinha toda convicção de quem ele era e para que ele veio e para onde ele iria. Então nós temos que aprender do Senhor Jesus. Nós temos que aprender do Senhor Jesus a respeito da identidade. E com essa tentação no deserto, a gente entende que nós sabermos da identidade que nós temos não é só para a gente se ensoberbecer, não é para a gente se exaltar, não é para apontar o dedo nos outros e falar: nós estamos salvos e você está perdido. Sim, amado, porque a Bíblia diz que todo aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus e que Deus o ressuscitou dos mortos e que entrega a vida para Deus, todas essas pessoas se tornam filhos de Deus. Pela graça de Deus e sua misericórdia, pela graça de Deus, nós nos tornamos filhos de Deus em Cristo Jesus. Agora, repito, não é para você se achar melhor do que ninguém. Jesus veio para servir e ele não tinha nenhum tipo de pretensão, nenhum tipo de interesse, nem de demonstrar para ninguém que ele era o Filho de Deus. O diabo questionou e ele falou, não. Ele falou em outras palavras: eu não estou aqui para me exaltar, para dizer para todos que eu sou o Filho, eu estou aqui para servir. Ele contradiz, ele
responde ao diabo com a palavra, com o que está escrito, e não se mostra interessado em fazer as proezas, esses milagres, nesse momento de fazer que a pedra se vire um pão, nem também tirar para demonstrar nada para ninguém. Ele não, a intenção dele não era demonstrar nada para ninguém, ele não tinha problema de identidade. Ele tinha convicção da identidade do que ele era e também, como dizer, além de ter a convicção, ele, fugiu a palavra agora, ele tinha humildade, né? Humildade no coração, porque, como tu falou ali, ele não se ensoberbiou disso, não teve soberba. Sim, sim. Jesus sendo divino, ele sendo divino veio em carne e ele sabia exatamente o propósito de Deus. Ele saberia responder direitinho para aqueles fins, diria para ela: eu vim do céu, eu sou o Filho de Deus, o Messias, o enviado para dar salvação ao mundo, e eu vou lá para o céu com meu Pai. Ele saberia responder direitinho, e Jesus não fez questão dessas coisas, sabe? Eu vejo ele sendo muito concentrado, muito focado na missão dele, muito focado no propósito de Deus para a vida dele, e eu acredito que temos que pegar esse exemplo. A gente precisa saber quem nós somos em Cristo Jesus. A gente precisa entender que nós somos filhos de Deus, que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, que nós somos sal e luz desse mundo, mas não para botar na cara de ninguém, nem para apontar, nem para se sentir melhor, porque aí a gente estaria perdendo essa grande bênção de sermos em Cristo que nós somos. A gente estaria indo contra a bondade de Deus. Jesus fala que a bondade de Deus é que sejamos mansos, que sejamos humildes de coração e que sirvamos para a humanidade. Se nós somos sal e luz, é para salgar, é para iluminar outras pessoas. Se Deus nos constituiu bênção, que a Bíblia diz que nós somos bênção, é para abençoar pessoas. Se a Bíblia diz que nós temos o amor de Deus dentro de nós, é para amar pessoas. Se Deus nos faz próspero, como a Bíblia diz, é para ajudar também pessoas nas finanças, nas coisas que tem a ver com o dinheiro. Enfim, nós estamos aqui, precisamos saber da nossa identidade, quem nós somos, e não existe melhor coisa do que perguntar para Deus, do que ler e estudar na Bíblia o que ele diz que nós somos. Não existe uma pessoa, um ser que possa nos dizer exatamente o que nós somos mais do que Deus, porque ele é o Criador e nós somos as suas criaturas. Então, amado, não deixe que o diabo ele venha te tentar a questionar a tua identidade. Não deixe que pessoas possam te apontar e dizer que você é um perdedor, que você é um falido, que você não vale nada, que você não vai conseguir. Na verdade, você tem que estar ciente do que Deus fala a seu respeito. E ele fala coisas maravilhosíssimas a seu respeito. É só ler a Bíblia. Que bênção. A gente tem que ter essa convicção da nossa identidade, de quem somos, de onde vimos, né? E para onde vamos, que é a eternidade, né? Para aqueles que ainda não conhecem a Bíblia e não conhecem Jesus, amado, a Bíblia diz que nós somos seres espirituais, que temos um corpo, temos uma alma, mas nossa essência é espiritual, porque Deus nos fez conforme a sua imagem e semelhança, e Deus é um ser espiritual. Então, a nossa essência, amado, é espiritual.
o mais importante de nosso ser é a parte espiritual. E nessa parte espiritual tem coisas que são muito importantes, amado. Coisas como a ressurreição, coisas como a vida eterna, coisas como sair da influência do pecado, da condenação, para ir para o reino do Filho do amor de Deus, para ir para o reino da luz. Essas coisas são importantíssimas e nenhum ser humano deve negligenciar. Então, quando eu estou fazendo essa mensagem, eu estou me referindo mais às coisas espirituais, porque naturalmente você pode procurar um coaching, você pode procurar livros de filosofia, eles vão te ensinar a você ter um propósito na vida, eles vão te ensinar a você vencer naturalmente aqui na terra, mas eles não vão te ensinar o que eu estou tentando com a minha esposa passar aqui, que são as coisas espirituais. Você precisa ter essa identidade espiritual que só quem pode te trocar de ser uma pessoa do reino das trevas, uma pessoa pecadora e virar uma pessoa na luz, virar uma pessoa, um filho de Deus, é Jesus. É através de Jesus que nós conseguimos essa adoção da parte de Deus, porque Ele nos fez perfeito, nos fez filho, mas por causa do pecado todos nos desviamos e deixamos de estar na presença dEle e só voltamos para a presença dEle desde o ponto de vista espiritual quando aceitamos Jesus e entregamos a vida completamente para Ele. Que interessante. Deveríamos de fazer essas perguntas a Deus, quem tenha dúvida. No meu caso, eu não tenho mais, eu tenho a minha carteirinha de identidade pessoal e a espiritual também, no sentido que meu esposo está falando. E é muito interessante que vocês se façam essa pergunta e que vocês tenham a convicção de quem é você em Cristo Jesus e para onde você vai, assim como às vezes a gente dá o endereço da nossa casa e a gente possa dar o nosso endereço espiritual lá na eternidade, junto Amém. com o nosso Pai. Amém. Então, eu convido a se juntar nessa família, filhos de Deus, adotados em Cristo Jesus, pessoas imperfeitas que vimos do mundo, onde não se pode agradar a Deus e se tornar uma nova criatura em Cristo Jesus, com uma nova identidade celestial, para morar todos lá, felizes no céu, onde não existe choro, ranger de dentes, nem tristeza. Seja muito bem-vindo, em nome de Jesus. Amém. Um beijo grande no seu coração. A gente já está no final do programa. E nos aguardem na próxima sexta-feira. Convide seu vizinho, familiar, escutar na rádio ou assistir na live no Facebook. Mas fiquem junto com a gente. Nos despedimos então com a música Tu Tens Planos Para Mim, da banda do Messi. Tchau! Tchau!